Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo essa série nova, Classe VIP. Essa série Classe VIP tem por objetivo estudar a lição semanal. Então esse já é o 10º episódio, mas você precisa entender que você não precisa assistir correndo. Eu estou fazendo correndo porque nós começamos atrasado e nós queremos alcançar o ritmo semanal e hoje chegamos. Essa lição 10 estará sendo discutida em todo o Brasil. Amanhã, a partir das 9 horas, em todas as igrejas adventistas. Aliás, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E a lição, ela não tem o objetivo de trazer doutrina, mas ela apresenta estudiosos, alguns pastores, até doutores, para comentar um livro da Bíblia. E essas lições, esses comentários geralmente duram 90 dias. Então a cada trimestre a gente muda o tema. Eles mudam o tema, a gente estuda. Então esse trimestre estamos falando do livro de Marcos. Hoje seria a 9ª lição, porém, no entanto, nós já fizemos a 9ª lição. Aliás, essa 9ª lição foi a que ensejou essa série, porque essa 9ª lição, ela tem uma lição que eu até disse que a lição deveria ter esse título: Entrada Triunfal. Trata-se da entrada de Jesus em Jerusalém. Foi triunfal por quê? Porque ele entrou montado num jumentinho, assim como fez o rei Davi, o rei Salomão. Salomão tinha 2 filhos, tinha mais, mas tinha 2 candidatos à coroa. Salomão já estava velho, Salomão não, Davi já estava velho e sentindo que ia passar dessa para melhor. Então o seu general adiantou e tentou coroar seu filho Adonis, parece, como rei. Só que Davi disse: não será Adonis o rei. Adonias, né? Não será Adonias, será Salomão. Então ele fez com que o Salomão montasse no jumentinho e entrasse como rei e fosse aclamado rei em Israel. E assim aconteceu. Quando Jesus entrou em Jerusalém com os seus discípulos e um dos discípulos conduzia o burrinho, foi muito simbólico, porque as pessoas gritavam: Hosana ao filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Salomão. Quem é o filho de Davi? Jesus. Por isso que eu fiquei animado a instituir essa nova série, que eu chamei de Classe VIP. Então essa Classe VIP, ela é como se fosse um apêndice, um anexo à série Sétimo Reino. A série Sétimo Reino está em seus dias finais. E essa série Classe VIP, ela vai continuar. Porque nós vamos falar, além das impressões do livro de Marcos, também vamos falar de Mateus, Lucas e João. Entende? Para deixar o estudo bem completo. Então Jesus entrou em Jerusalém e foi não aclamado, mas ele foi proclamado rei do 7º reino na terra. Aleluia! Então nós vamos pular a lição 9, porque ela já está aqui publicada. É a primeira lição. Eu vou até mudar
porque eu coloquei ela como número aula inaugural. Então eu vou substituir o título de aula inaugural para aula número 9, porque daí fica a 9ª aula e agora nós vamos falar a 10ª, tá bom? A 10ª aula tem uma ênfase sobre a entrada triunfal, que acontece em Marcos 11, de 1 a 11. Sentar-se um jumentinho transmitia a ideia de humildade, porque essa é uma característica importante do cristão diante da cruz. Do que devemos nos orgulhar? Eu me orgulho de Jesus Cristo, o poderoso Criador do céu e da terra, ter se humilhado aqui como homem para me salvar. Para mim é motivo de orgulho santo. Muito bem, vamos para a lição número 10. A lição número 10 é uma lição profética. Interessante que essa lição número 10 profética, ela faz um link imediato com a série que nós fizemos aqui, Os Grandes Profetas Maiores. E teve uns capítulos que falou de Daniel. E dentro de Daniel nós criamos uma subsérie dentro da série, chamada 777. Então foi muito interessante, foi bem didático, foi bem explicadinho. E então, se você se interessar mais por esse assunto, vai aí nos vídeos publicados e você vai conseguir, tá bom? A lição 10 ela vai falar sobre os últimos dias. Então, em Marcos 13, Jesus fala dos últimos dias, mas ele fala de 2 últimos dias. Primeiro, ele fala dos últimos dias de Jerusalém. Segundo, ele fala dos últimos dias do mundo. Então a gente precisa prestar bem atenção nisso, tá bom? Verso para inculcar. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Tá vendo? Marcos 13, 26 e 27. Ou seja, ele extrapolou os limites de Jerusalém. Então serão os confins da terra, os confins do céu. Leitura da semana. Você vai anotar esses capítulos aqui, ó. Tá vendo? Que é para você ler durante essa semana. Na verdade, você tem que ler até amanhã, porque esse tema vai ser discutido amanhã. Então eu vou tentar publicar hoje esse vídeo para que você entenda o que eu estou falando. Então, leitura da semana, Marcos 12, 41 até 44, Marcos 13, 1 até 32, Daniel 9, 24 ao 27, Daniel 7, 25, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. A lição dessa semana, que vai culminar hoje, sábado, dia 7 de setembro, começa com uma breve história de Marcos 12, em que Jesus fez uma declaração profunda sobre a ação de uma viúva. A parte principal da lição, no entanto, trata-se de Marcos 13, uma profecia sobre o destino do templo de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Este capítulo, juntamente com Mateus 24 e Lucas 21, fala sobre a queda de Jerusalém e eventos que desenrolariam, que se desenrolariam até o fim dos tempos. Onde foi que eu parei aqui? Até o fim do mundo, o fim dos tempos.
Marcos 13 deixa claro que o cumprimento das profecias vai do tempo do profeta que a fez, nesse caso Jesus, até o tempo do fim, concluindo com a segunda vinda de Jesus. Esse padrão segue o que é conhecido como interpretação historicista. Então eu sou adepto da interpretação historicista. O que isso quer dizer? Que toda profecia ela vai acontecer nos tempos do profeta, a partir do profeta até o final dos tempos. Daniel fez profecias que aconteceriam desde a sua vida até a vinda de Jesus. Jesus também fez profecia. E essa profecia se refere ao tempo desde sua vida até o fim do mundo. Isso está em oposição às tentativas de situar o cumprimento dessas profecias exclusivamente no passado ou no futuro. Não tem sentido o profeta fazer uma profecia para o passado. Não tem sentido. O profeta sempre vai fazer uma profecia para o futuro. Vou falar mais nisso amanhã ou depois, tá bom? Com muitos ensinos de Jesus registrados em Marcos, a instrução do Senhor é uma resposta a uma pergunta ou mal-entendido por parte de seus discípulos, que deu a Jesus a oportunidade de ensinar verdades essenciais para a vida e a experiência cristã. Jesus não apenas predisse o futuro, mas também instruiu seus discípulos, tanto daquela época quanto de hoje, a se prepararem para as provações que virão. Quando Jesus fez a profecia, ele estava fazendo a profecia tanto para os seus discípulos como para nós hoje, tá bom? Então Jesus não fez profecia para os tempos de Daniel. Jesus fez profecias para os seus dias. Daniel não fez profecia para o passado. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Muito bem. Estudando a lição de domingo, 2 moedinhas na caixa de oferta. No templo existiam 13 caixas de oferta, com um nome horroroso que eu não gosto nem de falar. Ainda bem que aqui o estudioso da lição chamou de caixa de oferta, arca da oferta, ótimo. E as pessoas colocavam ofertas ali. Aquelas pessoas mais abastadas, que tinham mais recursos, elas tocavam um sinete para que todos vissem que ela estava colocando ali. Então era grandes e grandes doações. Tinha uma viúva que ela fez a sua ofertinha. E a sua ofertinha era 1,32 avos de uma jornada. Uma jornada é uma diária. Você trabalha por diária, quanto você ganha? 1,32 avos. Vamos imaginar que uma diária custe R$320. 1,32 avos se equivaleria a R$10. Mas a gente precisa cair em si que uma diária não custa R$320, a não ser nos lugares mais abastados da cidade. Aqui na cidade que eu estou até pode ser que haja diaristas que ganhem R$320. Por exemplo, um bom pedreiro, uma boa zeladora, mas a média aqui fica um pouco menor, talvez a metade disso. Então vamos amarrar em uma diária custando R$160. Conta aí quanto custa a diária aí na sua terra. Você que mora aí nos extremos do país, tanto no sul, da onde eu vim, como do norte, da onde um dia eu quero ir, quero conhecer. Então, colocando hoje que a diária esteja aí, não em 320, mas na metade, que seria 160, 1,20 avos de 160, quanto seria? Seguindo essa mesma numeração que fizemos, seria R$5. Então, se essa velhinha estivesse colocando a oferta hoje, ela estaria colocando R$5 dentro da caixa do tesouro. Enquanto que pessoas
colocavam 50, pessoas colocavam 500, colocavam 1000, e aí balançava o sinete, olha quanto que eu estou dando. Então Jesus olha para aquela oferta da senhora, que estava intimidada, e disse, essa senhora colocou mais oferta do que todos os outros. Por quê? Porque ela colocou tudo que ela tinha para a manutenção do dia dela. Ela usava esses 5 reais para comprar o pão para viver o dia todo. Então ela confiou integralmente em Jesus. E aqueles que davam milhares de reais estavam dando de coisas que estavam sobejando a eles. Então eles não sentiram na pele. Entende? Então Jesus, ele observa que a maior oferta não é aquela que tem o maior volume, mas é aquela que teve o maior sacrifício para ser dada. Então, quanto foi a oferta da viúva e o que Jesus disse sobre ela, nós já comentamos. Marcos 12, 41 a 44. O templo de Jerusalém era uma bela estrutura. O monte do templo dominava a vista da cidade e as gigantescas pedras usadas em sua construção são uma maravilha até hoje. Algumas delas pesam centenas de toneladas. A remodelação e expansão do templo e do monte do templo começaram no reino de Herodes o Grande, por volta do ano 20 a.C. Mas a construção e embelezamento da estrutura continuaram até a década de 60 depois de Cristo. Ou seja, eles continuaram enfeitando e arrumando o templo desde sua construção no ano 20 antes de Jesus até o ano 60 depois de Jesus. Fazendo um paralelo. Hoje, o maior prédio do mundo está situado parece que no Emirados Árabes, em Dubai. Então tem um candidato milionário aqui que foi lá e ficou encantado com o prédio e quer fazer um aqui, maior que aquele ainda. Imagina as grandes construções de templos, de igrejas que existem hoje. A nossa denominação mesmo tem umas que são belíssimas, todas envidraçadas. Os escritórios centrais geralmente são obras suntuosas, magníficas. E a gente tem a mania de gostar muito dessas coisas. Mas esse alerta aqui sobre o templo, que ele venha para nós, que possamos entender que isso não vale nada. Jesus disse, o templo não vale nada. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Então toda essa fortuna que nós investimos em templos não tem valor. Porque no final o que importa é o templo Jesus. É Jesus Cristo, o templo que foi derrubado e reconstruído em 3 dias. Então o pessoal está querendo construir. É bom, eu gosto disso. Porque isso demonstra a pujança do país e atrai investimentos. Não é? Mas isso não deve ser o mais importante. Inclusive esse candidato mora aqui na minha cidade. Podia ter feito aqui, né? Mas vai fazer lá em São Paulo, tá bom também. São Paulo é a locomotiva do mundo, não é? Ou aqui do mundo ocidental. Muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizados no pátio das mulheres, próximo ao templo. Era lá que Jesus estava sentado quando viu uma viúva se aproximar e colocar 2 moedinhas de cobre, 2 leptos. Isso era equivalente a 1,32 avos de um denário, o salário habitual de um diarista. Portanto, a oferta da mulher foi bem pequena. Nós concluímos que mais ou menos 5 reais. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Bom final de semana! Contudo, a oferta da viúva despertou o elogio de Jesus, que disse que, vão com Deus, que disse que ela havia doado mais do que todos os outros. Como isso
era possível? Jesus observou que eles deram de sua abundância, mas ela de sua pobreza. Eles ainda tinham muito, ela deu todo o seu sustento, o que tornou extravagante a sua dádiva, o que tornou de extrema importância a sua dádiva, embora seu valor monetário fosse minúsculo. Ou seja, o que importa na doação foi o quanto de sacrifício ela colocou na doação. Isso é interessante. Doar a causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. Não importa quanto o seu pastor está pedindo, não importa quanto você está doando. O importante é a sua relação com Deus. A liderança religiosa do templo era corrupta, mas apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retidas. Se já houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. Pense em Caifás e Anás. E Jesus também sabia disso. Essa aqui é uma ressalva para a gente continuar doando, não é? Mas a gente precisa ter alguma sabedoria. Se você já conhece, já sabe mais ou menos como a banda toca, faça um concerto com você e Deus. Esqueça os seus líderes religiosos. E aí você vai viver muito bem. Estou aqui grifando porque eu achei muito importante essa parte. Eu gosto de doar. Só que eu gosto de doar e eu gosto de ver as instituições que eu estou doando, eu gosto de ver os resultados, entende? Então, se a doação é para as vítimas do Sul, eu quero ver a instituição indo lá e levando os caminhões de alimentos, de materiais, entendeu? Então eu conheço uma organização que faz isso. Não vou citar aqui porque isso não importa. O importante é que você fique vigilante. A sua igreja está doando para as grandes campanhas nacionais e internacionais? Muito bem, mas fique de olho, entendeu? Nem sempre as grandes estruturas internacionais estão focadas no mais importante. Por exemplo, eu acredito mais naquelas ações comunitárias, sabe, mutirões, você fazendo a sua igreja, construindo. Aqui eu acho legal, a gente constrói igrejas assim, nós nos unimos aqui, a gente vai lá, compra, a gente faz, a gente doa, a gente vê o prédio subindo. Eu vi isso na Grande Viana, eu vi isso na Vila Santa Mônica, que está acontecendo. Temos uma igreja tão grande quanto a igreja da Grande Viana, não tão pomposa. Eu vi isso acontecer em Paranavaí, lá no norte do Paraná, quando eu comecei na igreja. Anos antes de eu me batizar, eu já trabalhava na igreja como voluntário. Então eu gosto. Quando alguém fala, estou continuando a igreja, eu gosto de ir lá e dar pelo menos um tijolo. Vão com Deus! Pelo menos um tijolo, para que no futuro os meus descendentes olhem e falem, meu pai colocou um tijolo aqui. Isso dá uma alegria muito grande. Então você, presta atenção, não jogue seu dinheiro fora. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus, mas mesmo que não o faça, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Mas presta atenção, se você sabe que os líderes estão trapaceando, vá para outra liderança. Em Jerusalém só tinha um templo, mas na nossa cidade tem vários, quase 1000. Isso considerando todas as religiões. Por outro lado, reter dízimos ou ofertas quando os líderes cometem equívocos significa que estamos vinculando a doação às ações deles, em vez de entregar em agradecimento a Deus. Por mais tentador que seja fazer isso, está errado. É tentador fazer. E eu não condeno aqueles que fazem.
Qual é a importância de ser fiel nas contribuições para a obra do Senhor? É importante você ser focado. E quando se fala obra do Senhor, a gente tem que visar mais, não o Senhor, porque o Senhor está lá no céu. Não é o Senhor que é beneficiado com a igreja nova, é o próximo. E essa igreja nova estabelecida precisa oferecer conforto aos membros, à comunidade. A nossa igreja lá na Granja, por exemplo, está fazendo campanhas para comprar ares condicionados para salinhas. Eu acho ótimo. Mas eu já me contentaria que nossas igrejas aqui tenha ventiladores nas salas. Mas cada um sonha de acordo com a sua capacidade, não é? Que Deus te abençoe, que você tenha a melhor condição que você possa ter aí. Segunda-feira, não ficará pedra sobre pedra. Como os discípulos reagiram à declaração de Jesus sobre o templo? Qual a relevância da resposta que Jesus lhe deu? Marcos 13, 1 a 13. Como vimos, o templo era uma estrutura surpreendente. Flávio Joséfo, historiador da época, observou que o pórtico real, localizado no lado sul do complexo do templo, tinha 162 pilares, cada um dos quais precisava de 3 homens de mãos dadas para abarcá-lo. Mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Qual profecia a respeito daquela estrutura soaria ao ouvinte como o fim do mundo? Eles falaram, é o fim do mundo. Seria a mesma coisa de eu dizer assim, a Catedral da Sé aqui em São Paulo vai ser destruída. Vai chegar um ditador aí, talvez o da Venezuela, ou daqui que virou ditador, e fala, não quero mais religiosos aqui na cidade. E joga uma bomba lá em cima e destrói tudo. Se alguém fizer uma profecia dessa, certamente eu vou falar, é o fim do mundo. Foi isso que os discípulos e apóstolos perceberam. Quando a atenção de Cristo foi elevada à magnificência do templo, que pensamentos não expressos devem ter passado pela mente daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era realmente bela, mas ele disse com tristeza, eu vejo tudo isso, os edifícios são realmente maravilhosos. Vocês apontam para essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis. Mas escutem as minhas palavras. Virá o dia em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos queriam saber quando se cumpriria as predições de Jesus. Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Cristo qual seria o tempo em que todas essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal quando estivesse para acontecer. Marcos 13, 4. Então, e a profecia bíblica, ela continua. Além do templo ser destruído, Jesus afirma que nos finais dos dias, toda a obra humana será destruída. Não ficará pedra sobre pedra. Todas as nossas suntuosas construções, todos os nossos sonhos ruirão. Virará tudo pó. Isso tem que ficar encucado em nossa cabeça. Em Marcos 13, 5 a 13, é surpreendente que Jesus não passou a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém, mas alertando os discípulos sobre o que poderia acontecer, sobre o que poderiam esperar no ministério deles, de estabelecer a igreja cristã. Não seria fácil. Jesus estava falando, vai ser difícil, com muitas dores e mortes. Parece que foi uma derrota total, porque todos morreram. Jesus e os 11 apóstolos morreram. Veja, só um ficou vivo, João.
Os seguidores de Cristo seriam perseguidos e julgados, e alguns seriam mortos, todos seriam mortos. Algum não seria morto, João. Mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora. Eles não deviam ser enganados por conflitos. Além disso, o Espírito Santo lhes daria as palavras para falar na hora certa, mesmo quando a família e os amigos os abandonassem. Hoje, se todos te abandonarem, você precisa ficar firme do lado da verdade. Você precisa ser íntegro, justo, fiel a Deus, como a bússola é fiel ao mostrar o polo. Aquela agulha da bússola sempre aponta para o polo norte. Você tem que ser fiel a Deus, como a bússola é fiel ao polo, disse Ellen White. A conclusão dessas palavras introdutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer turbulências e provações. Eles devem ficar vigilantes, porque o Espírito de Deus os guiará em meio às dificuldades. Você foi provado por seguir a Jesus? Se não foi provado, será que o segue realmente? É uma provocação do autor. Ele diz: você está seguindo Jesus realmente? Você tem passado privações e provações? Ou você é um cristão moderno? Você é politicamente correto, você não entra em discussões. Não, eu não vou discutir, não. Terça-feira, o abominável da desolação. Eu já falei aqui. A desolação desoladora de que falou Daniel. Eu já comentei sobre isso na série anterior aí. Tem a série dos grandes profetas maiores, e dentro da série eu criei um capítulo especial para falar só de Daniel, da parte final do Daniel, a partir do capítulo 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sim. Eu chamei a série de 777. Por quê? Daniel fala que haverá uma desolação desoladora, uma assolação desoladora. E essa assolação desoladora, ela foi comentada por Jesus. Jesus fala, ó, lembra que falou Daniel? Sim, Daniel falou para o seu tempo e falou para o nosso tempo. Agora eu estou falando para o tempo nosso, porque eu não posso falar para o tempo de Daniel, disse Jesus. Disse não, eu disse que ele disse. Mas como profeta eu sei que ele só pode profetizar a partir dele. Então Jesus falou a partir dele até o fim. Daniel falou a partir dele até o fim. Inclusive Daniel falou a partir dele quando estava em Babilônia até o fim. Então envolve Nabucodonosor, Babilônia. E depois Daniel falou a partir dele o rei, depois do Belsazar, quem veio, meu Deus? Depois de Dario entrou o rei Ciro, né? Ciro e Dario e Ciro. Então, quando ele fala para o rei Belsazar, ele fala a partir dele, o profeta, rei Belsazar, até o fim. Por isso que na profecia dos capítulos 7 em diante, não entram mais Babilônia. Começa a partir da Medo-Pérsia. Por quê? Babilônia já tinha passado. Então o profeta não fala do passado. O profeta fala sempre do futuro. Entendeu? É por isso que você precisa perceber essa visão historicista das profecias, porque com essa visão você não vai errar. Certamente você acertará. Leia Marcos 13, 14 a 18. Que indícios Jesus deu do que é o abominável da desolação? Em Marcos 13, 14, Jesus chegou ao ponto central sobre a queda de Jerusalém. Ele se referiu ao abominável da desolação. O Senhor disse que o leitor deveria entender com essas palavras. Ele estava apontando aos discípulos o livro de Daniel. Essa expressão ocorre em Daniel 9:27, 11:31 e 12:11, com paralelo em Daniel 8:13. Quem é o ungido e quem é o príncipe que há de vir? Daniel 9:26 e 27. A palavra ungido em Daniel 9:26 é traduzido do hebraico Mashiach.
de onde vem o termo Messias. Em um estudo atento de Daniel 9, 24 a 27, fica claro que esse ungido é Jesus Cristo em sua primeira vinda. Mas quem é o príncipe que há de vir? O príncipe não é o Messias, que traria desolação, porque o príncipe Messias não trouxe desolação. O príncipe Messias trouxe salvação. A desolação veio para Jerusalém. A cidade foi destruída pelo general romano Tito no ano 70 da nossa era. Assim, parece lógico que ele seja o príncipe que há de vir. Então, o príncipe da desolação é o príncipe Tito no reinado do general, que eu esqueci agora. Mas é o general romano que decretou a destruição de Jerusalém. Fugiu totalmente agora o nome do homem. Porque Tito foi o que entrou e destruiu. Mas teve antes, eu acho que foi aquele que se tornou César de Roma, imperador. Fugiu a palavra, o nome dele agora. Mas ele chegou, sitiou a cidade de Jerusalém, aí saiu para ser coroado, e depois veio Tito e a destruiu. Então esse príncipe são esses aqui, esse principado de Roma. As duas pessoas estão ligadas porque a forma como o Messias foi tratado levou à ruína da cidade. Ou seja, o desprezo que deram em Jesus Cristo ocasionou a destruição de Jerusalém. Porque se eles tivessem recebido o Messias, Jerusalém triunfaria e Jesus destruiria Roma, e hoje nós já estaríamos vivendo no sétimo reino. Mas como Israel deu as costas para Jesus, Jesus teve que inaugurar o novo Israel. E aí o sétimo reino teve uma pausa, não é? Então ele não foi instituído ainda, só foi instituído, mas não será estabelecido, só vai ser estabelecido na volta de Jesus. E o que é esse abominável da desolação? De que Jesus falou, referindo-se a Daniel? Infelizmente, muitos acreditam que este termo se refira à profanação do templo feita pelo rei Antíoco Epifânio no segundo século a.C. Mas isso não se harmoniza com o ensino bíblico. Por quê? Jesus disse que a assoladora viria, ou seja, estava no futuro, depois da sua morte. E isso é congruente com a interpretação historicista profética. Por quê? O profeta fala a partir dele, não antes dele. Então Jesus está falando, a assolação, a assoladora virá. Jesus, o profeta, está dizendo que virá. Então não pode ser anterior a Jesus, tem que ser posterior. Por isso que os romanos do ano 70 se encaixam melhor do que Antíoco Epifânio. Em vez disso, o abominável da desolação provavelmente se refira à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém, no fim da década de 60, na destruição do templo. Esse foi o sinal para a fuga dos cristãos da cidade. E os cristãos fugiram. Nenhum cidadão do sétimo reino morreu no cerco de Jerusalém, mas morreram muitos judeus que recusaram o Messias. Assim como Cristo predisse, Jerusalém foi destruída, como essas inúmeras e outras predições bíblicas. Como podemos aprender a confiar em Jesus e nas Escrituras? Confie! Porque se uma profecia aconteceu, a outra também vai acontecer. Então ele disse que Jerusalém seria destruída. E ele disse que o mundo será destruído. Então vai acontecer. Tá certo, Jesus não disse aqui em Marcos, mas ele disse ali em Apocalipse, falou para João, vai acontecer a destruição. E você precisa estar do meu lado, ou será destruído. Não importa, se você for judeu, você vai ser destruído dentro do templo.
E olha que eles estão construindo um novo templo. Deus me livre! Vão ser todos destruídos dentro do templo. Ouça a profecia de Jesus Cristo. Essa é a que é a mais importante. E a profecia total está lá em Apocalipse. Apocalipse do 1 ao 22. Tem estudo aqui do Apocalipse. Segue aí. O nosso canal está ficando bem recheado, graças ao Deus, vigia das pessoas. A grande tribulação. O que é a grande tribulação? Leia São Marcos 13, 19. A que esse verso se refere? Marcos 13, 14, com sua predição sobre o abominável da desolação, é uma espécie de ponto de apoio em torno do qual gira o capítulo. Ver o estudo da terça-feira, ontem. Marcos 13, que nós acabamos de ver aqui, né? Marcos 13, 19 também marca um ponto de transição, pois fala de uma grande tribulação que não teria igual desde a criação do mundo. É uma tribulação grande, é uma desolação desoladora. Seria uma perseguição maior e mais extensa do que a que ocorreu na queda de Jerusalém? Certamente. O tempo verbal de Marcos 13, 19 também muda para o futuro, apontando para eventos ainda mais distantes da época de Jesus. Assim como Marcos 13, 14 nos leva à profecia de Daniel 9, a grande perseguição descrita em Marcos 13, 19 a 23, remete a profecias de Daniel 7 e 8, que predizem que o poder do chifre pequeno perseguiria o povo de Deus. Ou seja, o chifre pequeno está perseguindo o povo de Deus até hoje. Por um tempo, metade de tempo e tempos. Daniel 7, 25. Esse período profético de 1260 dias simbólicos equivale a 1260 anos literais. Números 14 e 34. Ezequiel 4, 6. Ele se estendeu desde 538 a.C. até 1798. Uau! Ano em que Napoleão Bonaparte enviou seu general Berthier para levar o Papa de Roma cativo. Foi a ferida mortal. Então, de 1798 até 1929, o papado ficou abalado. Ele foi restituído com o Tratado de Latrão em 1929. Durante esse período de 1260 anos, o poder do chifre pequeno perseguiu e matou aqueles que não concordaram com o seu sistema de governo. Ou seja, o poder do chifre pequeno é Babilônia. Quem ouvir, entende. Babilônia. Império Romano. Ouça, entenda. Que esperança Deus oferece no tempo de perseguição e que advertência Ele dá enquanto esse período chega ao fim? Marcos 13, 20 a 23. Marcos 13, 20, desculpa, eu vi aquela moça, é que você não viu, né? Uma moça subindo aqui numa cadeira eletrônica. É tão silencioso, sabe? Uma cadeira de rodas. Até ia mexer com ela, mas depois fiquei com vergonha. Marcos 13, 20 diz que a perseguição do povo de Deus teria seu tempo diminuído. A perseguição diminuiu após a reforma protestante. À medida que o poder do chifre pequeno diminuía, mais pessoas aderiram à reforma espirituais. Mas o poder do chifre pequeno aumentaria novamente, como vimos em Apocalipse 13.
Nós já estudamos sobre isso aqui. Está tudo aí no canal Vigia das Pessoas. Apocalipse 13 fala do poder que subiu do mar. Esse é o poder, esse é o chifre pequeno. Que esperança Deus oferece no tempo de perseguição e que advertência Ele dá enquanto esse período chega ao fim? Marcos 13, 20 a 23. Acho que eu já falei isso, né? Já falei. Jesus alertou sobre a ameaça dos falsos cristos e falsos profetas. Ora, se haverão falsos cristos, se haverão falsos profetas, é porque existe o verdadeiro Cristo, porque existe os verdadeiros profetas. Então, esses falsos cristos e falsos profetas apareceriam antes que ele voltasse. Jesus advertiu seus seguidores para tomarem cuidado com eles. Quando Jesus advertiu sobre falsos cristos, a igreja mal havia começado, mas sua previsão surpreendente tem se cumprido. Isso aumenta a sua confiança na Bíblia? Sim. Porque Jesus, como profeta, ele foi certeiro. Hoje nós estamos vivendo épocas de falsos profetas, falsos cristos. Eu vi na internet esses dias, já houveram vários profetas se dizendo Cristo, aqui no Brasil e no mundo também. Eu vi vários casos. Quinta-feira, a vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus. Leia Marcos 13, 24 a 32. Que grande evento é descrito nessa passagem? O evento descrito nessa passagem é a volta de Jesus, acontecida por vários sinais, antecedida por vários sinais, ou seja, com sinais que aparecerão antes dele. Hoje uma colega de trabalho meu falou assim: Cícero, você reparou como o sol está vermelho ultimamente? Ela me disse: isso é sinal da volta de Jesus. É bom você olhar os astros naturais e fazer a ligação das coisas criadas por Deus e ligar com o próprio Deus e com o seu Messias que voltará. As profecias do Novo Testamento apontam para esse evento. Paulo descreveu 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ao dizer que os que dormiram em Cristo serão ressuscitados e arrebatados com os vivos para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Será que o arrebatamento da igreja? Isso vai acontecer na volta de Jesus. Jesus, antes de ressuscitar os mortos, ou antes ressuscitará os mortos para arrebatar a sua igreja. Que boa a sua cadeira, nem faz barulho. Para ressuscitar os mortos. Ele vai primeiro ressuscitar os mortos, como disse Paulo. De modo algum nós precederemos os que dormem. Nós que estamos vivos não vamos chegar no céu primeiro daqueles nossos queridos que estão mortos. Primeiro ele vai falar: mortos queridos, acordem. E todos acordarão. Aí sim, nós seremos transformados em corpos gloriosos e todos juntos, mortos, santos ressuscitados e santos vivos transformados, seremos arrebatados para o céu. Essa é a igreja arrebatada, tudo bem? Pedro também descreveu esse grande dia em 2 Pedro 3, 3 a 13, explicando que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, mas deseja que todos se arrependam. Isso aqui é meio interessante, né? Como assim ele não demora sua promessa? Mas já faz 2000 anos a promessa. Ele não demora? O Apocalipse contém descrições vívidas do retorno de Cristo. Apocalipse 1:7,
Apocalipse 6, 12 a 17, Apocalipse 14, 14 a 20, Apocalipse 19, 11 a 21. O ensino consistente do Novo Testamento é que a volta de Cristo será um evento pessoal, literal, visível. Todos o verão quando ele vier. Não será secreto. A vinda de Jesus não será secreta. Assim como o sol sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. No entanto, o que Jesus quer dizer com esta geração? Jesus fala que as coisas não acontecerão antes que essa geração passe, mas todos já morreram. Essas palavras trazem preocupação a muitas pessoas, porque obviamente a geração a quem Jesus se dirigiu já morreu há muito tempo, há 2000 anos. Várias respostas foram propostas pelos inteligentes sabidinhos. Primeiro, a palavra geração poderia se referir a um grupo étnico, nesse caso os judeus. Então a geração de judeus estarão vivas. Então estão todos aí até construir o terceiro templo. Segundo, a geração das pessoas que vissem todos os sinais se cumprindo não morreria antes da volta de Jesus. Então a geração tem que ver todos os sinais. Sol, lua, aquelas coisas todas. Uma proposta mais simples é, terceiro, Jesus ligou a palavra isto a esta geração. A palavra aquele a aquele dia. Em Marcos 13, as palavras isto, essas coisas, e semelhantes em grego, routos, haute, touto, ocorrem principalmente nos versos 1 a 13, Marcos 13, 4 e 8, que descrevem os eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Por outro lado, a palavra aquele, em grego, ekeinos, caracteriza a última parte do capítulo, Marcos 13, 19 e 24, que descreve a volta de Jesus. Assim, essa geração provavelmente se refira à geração do primeiro século, que viu a destruição de Jerusalém, como descreve Marcos 13, 30. Contudo, Marcos 13, 32 se refere à segunda vinda de Cristo, que estava mais distante do primeiro século. Consequentemente, Marcos 13, 32 usa a palavra aquele dia para se referir a eventos que estavam mais distantes do primeiro século. Então, aqueles dias não são a destruição de Jerusalém, e sim a destruição do mundo e volta de Jesus. Aleluia! Para finalizar, vamos ao estudo adicional. Estão acontecendo coisas perturbadoras. As pessoas estão assustadas, com uma espécie de rastreamento interno dos acontecimentos. Como usar esses fatos para apontar às pessoas a esperança que temos em Jesus e a promessa de sua vinda? Como não sabemos o tempo exato da sua vinda, somos os cristãos advertidos a vigiar. Os que vigiam à espera da vinda do Senhor não aguardam de forma ociosa, sem fazer nada. Lucas 12, 37. A expectativa pela vinda de Cristo deve levar as pessoas, todos, especialmente os cristãos, a temer ao Senhor, bem como seus juízos contra a transgressão. Deve despertá-las para o grande pecado de rejeitar a oferta de misericórdia. Não podemos rejeitar essa oferta de misericórdia. Os que aguardam o Senhor purificam o coração pela obediência à verdade. Obediência à verdade de Deus é purificação de coração. Onde é que eu parei, Senhor? Com vigilante espera, combinam ativo serviço, seu zelo é renovado para colaborar com as forças divinas para a salvação das pessoas. Esses são os sábios e fiéis servos que dão sustento a seu tempo. Verso 42. A casa do Senhor. Estão declarando a verdade, especialmente relevante para este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés,
declaram a verdade para seu tempo. Assim, os servos de Cristo hoje dão a advertência especial para esta geração. Ou seja, ao construirmos um templo, uma igreja, ao nos desprendermos dos bens materiais, ao ajudar o próximo, estamos demonstrando amor a Deus sobre todas as coisas. E estamos mostrando para o mundo incrédulo que a volta de Jesus é real, que Jesus vai voltar, que nada do que temos tem valor algum. Não podemos nos apegar a casas, bens materiais, carros, iates, helicópteros. Pare de se ligar, de se apegar aos seus helicópteros. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.